dentro dos canos, sob as ruas, entre o lodo e a ferrugem, dejetos, detritos e... bom, aquilo que a gente larga nos vasos sanitários das nossas milhares, milhões de casas todos os dias. Existe um outro mundo, invisível aos nossos olhos, de cidadãos da superfície limpa, saudável. Algo assustadoramente humano, formado talvez dos restos que nós, humanos, expelimos por aí. É ali nesse território subterrâneo que Arquivo X mergulha em The Host, o Hospedeiro, o segundo episódio da segunda temporada, exibido lá em setembro de 1994. Escrito por Chris Carter e dirigido pelo Daniel Sackheim, o episódio é um retorno à essência mais física e visceral da série. Eu diria escatológica. Aqui o horror não vem do espaço, mas daquilo que a civilização tenta esquecer. Aqueles restos, resíduos, descargas e os monstros que nascem deles. A história começa com um cargueiro russo cruzando o Atlântico quando um marinheiro é tragado, puxado para dentro dos tanques de esgoto da embarcação. Dias depois, esse corpo aparece em Newark, Nova Jersey, e o Mulder é designado para investigar não por vontade própria, mas aparentemente por castigo. Desde o fechamento dos Arquivos X, ele foi rebaixado a tarefas sem sentido e o caso parece só mais uma punição para ele. Só que a autópsia da Scully, ela revela alguma coisa que deveria ser impossível. Um parasita grotesco alojado no fígado da vítima. Pouco a pouco, as pistas apontam para uma criatura viva nos esgotos, meio homem, meio verme, que se alimenta e se reproduz nos esgotos da cidade. Bom, bem-vindas, crianças, ao nosso Arquivo X revisitado. O Hospedeiro é um episódio sobre o medo da contaminação, sim, mas essencialmente sobre o nojo como símbolo do que a sociedade tenta esconder, se livrar, não querer ver mais ou cheirar. O Carter criou essa história a partir de uma mistura muito improvável de ideias. Reportagens sobre Chernobyl, reflexões sobre mutações ecológicas e até uma experiência pessoal, o cachorro da família dele que sofria com vermes. Dessa combinação nasceu uma parábola sobre o retorno do que é descartado. O horror aqui não vem de uma nave alienígena, como eu disse, mas do acúmulo daquilo que o ser humano despeja no mundo sem pensar, sem raciocinar ou querer reconhecer até. A criatura verme é a materialização da culpa ecológica, um resultado muito lógico do que nós insistimos em não querer reconhecer. É ao mesmo tempo uma coisa repulsiva e trágica. O corpo da criatura é uma mistura de humano com parasita, uma forma de vida que não deveria existir, mas que se adapta ao ambiente que nós criamos. Portanto, o episódio fala sobre o que nasce do lixo, não apenas físico, moral também. O episódio sugere que a civilização moderna está a um passo de gerar os seus próprios monstros biológicos, moldados pela poluição e pelo descuido. É o medo mais antigo vestido de ciência, o de ser devorado pela própria criação. Nos bastidores da trama, o episódio marca a entrada de figuras que se tornariam essenciais para Arquivo X. Tá certo que o Walter Skinner já estava aqui desde o final da primeira temporada, interpretado pelo Mitch Pileggi, mas agora ele aparece num tom ligeiramente mais ambíguo, muito parecido com o que ele apresenta no final do episódio final da primeira temporada, quando ele até discute com o canceroso, até peita o canceroso. É o chefe burocrata que manda o Mulder para o esgoto, mas que parece desconfortável com essa própria decisão. Ele representa o conflito entre a obediência à hierarquia e a consciência de que os arquivos X talvez sejam necessários. A autoridade e o remorso dividem esse mesmo rosto. Ele não reconhece isso para o Mulder, mas a desconfiança flutua no ar, na discussão entre os dois. E também é aqui que surge o novo informante para o Mulder, o misterioso X, substituindo o Garganta Profunda, morto no final da temporada anterior. Alguns críticos reclamaram dessa repetição de tipo de personagem, como se a série não pudesse existir sem um protetor para o Mulder. Mas é esse personagem,
ainda desconhecido que aparece apenas em ligações, apenas em recados, afirmando que o Mulder tem um aliado no FBI, é esse personagem quem dá a senha para o retorno do departamento. E é essa transição do isolamento para a paranoia de um novo personagem, que pode ser um aliado mesmo ou só mais uma armadilha, que redefine o jogo de forças da série. E deixa isso muito claro que as conspirações continuam, criança, elas só mudaram de interlocutor. Ao mesmo tempo, o episódio introduz um novo ícone monstruoso para o imaginário de Arquivo X, o Flukeman, nome de batismo como aparece no roteiro daquele bichinho fofo que atormenta os esgotos de Newark, interpretado pelo Darren Morgan, irmão mais novo do roteirista Glenn Morgan, que bem depois, trocaria esse traje de borracha pelo mesmo ofício de roteirista do irmão, criando alguns dos episódios mais brilhantes e premiados da série, carregados de humor sombrio. O visual do Flukeman é uma das criações mais marcantes da televisão dos anos 1990, vamos dizer assim. É simples, é grotesco e é inesquecível, criança. Aquela boca cheia de dentinhos, parecendo o sifão de um chupa-cabra feito de, restos intestinais. É uma das coisas mais nojentas que eu já vi na televisão. Difícil de apagar da memória. O traje era feito de espuma de látex e ia se dissolvendo aos poucos na água. Então precisava ser reconstruído a cada dia de filmagem. O Morgan passava horas dentro desse traje, com pouco ar, sem poder comer, o que aumentava o desconforto e, paradoxalmente, a verossimilhança do personagem. As gravações aconteceram em Vancouver, na estação de tratamento de esgoto de Iona Island, e também em alguns sets cuidadosamente projetados para recriar os túneis subterrâneos. O resultado é essa estética bastante úmida, claustrofóbica, quase expressionista, sobretudo repulsiva. Você assiste e faz cara de nojo por causa daqueles caras entrando no meio de toda aquela... no meio de todos aqueles detritos. Mas, como eu disse, existe alguma coisa de paradoxal no monstro, algo de trágico nesse Flukeman. Ele não é um predador calculista, mas é essa aberração que simplesmente existe e flutua por aí nos esgotos, tentando proliferar, depositando as suas larvas através das suas mordidas. O Chris Carter e o diretor Daniel Sackheim, eles equilibram repulsa e empatia, construindo uma atmosfera em que o horror tem sim peso emocional. O monstro, ele é horrendo, nojento, mas também é melancólico. No olhar desse monstro existe um vazio, sim, essa humanidade estranha, como se fosse a lembrança viva de que tudo que a sociedade descarta continua ali, respirando, debaixo da superfície. Quando foi exibido pela primeira vez, O Hospedeiro alcançou mais de 9 milhões de lares nos Estados Unidos e se consolidou como um marco da série. Olha só que coisa, criança. A crítica recebeu a história com bastante entusiasmo, destacando essa mistura entre o terror biológico com o subtexto ecológico. O Carter prova aqui que Arquivo X não precisa só de discos voadores para ser perturbador. Muito perturbador. Eu particularmente tenho um nervoso desse episódio. Sabe quando você olha para uma coisa com cara de nojo? Uma coisa que você quer evitar, um desconforto visual que faz o seu cérebro responder com reações físicas que só outros sentidos, o olfato, para ser mais exato, é que acionam? Pois é, o Mulder, ele não quer estar ali, por motivos dele, motivos diferentes. Até entender que ele precisa estar ali. Os telefonemas, as conversas com a Scully, esse novo estranho, talvez aliado, o clímax chega com o agente salvando o responsável pelo tratamento de esgoto da cidade e partindo a coisa verme Flukeman ao meio, com uma comporta de esgoto. Mas antes dos créditos chegarem, como todo bom verme parasita, o bicho boia para fora dos esgotos porque ele tem, o poder de se regenerar. Mas me conta você, criança, o que você achou desse episódio? Qual o seu grau de repulsa com esse homem verme monstro maldito dos esgotos fedegosos? Como é que está sendo, ou foi, o retorno para a segunda temporada? Eu estava pensando aqui com a equipe da Tramatura e eu queria fazer uma proposta para você, que está recomeçando comigo esse
projeto de reviews da série. Claro que uma das melhores maneiras de você ajudar na perpetuação do canal, do projeto em si, é estando aqui, assistindo aos episódios, criança, comentando, curtindo, compartilhando com seus amigos, com quem você acredita que gosta de Arquivo X. Mas o fato é que, bom, a gente acaba fazendo esses vídeos aqui na base do amor. E pode acreditar, eu adoro isso aqui. E não, nós não vamos parar o projeto. Esse é um compromisso meu, pessoal, comigo mesmo, com você também. E a gente vai até o fim, até o último episódio. Nós vamos passar por Millennium, vamos passar pelos Pistoleiros Solitários, pelos filmes, as temporadas extras, enfim. Mas outro fato é que a gente está pensando em montar um projeto extra aqui com o review de Arquivo X e eu gostaria muito, muito mesmo, da sua opinião. E se a gente transcrevesse todos esses episódios do review, inicialmente da primeira temporada, que já finalizou, e editasse um livro com os episódios, também com material extra sobre os atores, produtores, curiosidades que não entraram nos episódios do review, uma espécie de catálogo colecionável com os textos dos roteiros adaptados para o formato de livro, para você ter aí na sua estante. Seria uma maneira de você ajudar o canal não apenas assistindo, mas levando um pedacinho nosso aí para sua casa, para sua estante, e que pode até guiar você quando você resolver assistir a série de novo, porque a gente acaba fazendo isso de vez em quando, ou de vez em sempre, né? Bom, fica aqui minha proposta. Me diga o que você acha. Uma edição colecionável de cada temporada com o tratamento que a Tramatura costuma dar aos seus próprios livros. Você toparia entrar nessa com a gente?